Panorama CBN. Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que Câmara dos Deputados aprova a medida que cria de forma definitiva o Auxílio Brasil. Polícia Federal e Marinha preparam uma operação contra o garimpo ilegal no Amazonas. E Anvisa recomenda comprovante de vacinação para entrar no Brasil. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Panorama CBN. Abre essa edição para te contar o que rolou na política hoje. A Câmara dos Deputados aprovou por 344 votos e nenhum contrário uma medida provisória que cria o Auxílio Brasil, que é o programa social do governo federal que vai substituir o Bolsa Família. Essa medida provisória ela foi editada pelo governo em agosto e vai começar a ser pago, mas antes precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 7 de dezembro para virar lei de forma definitiva. Agora, o texto foi enviado para análise do Senado. E o relator da proposta, o deputado Marcelo Aro, fez uma série de mudanças no texto que foi enviado pelo governo. Esse documento, que foi aprovado pela Câmara, proíbe que se formem filas de famílias à espera do benefício. O relator Marcelo Aro também aumentou a linha de pobreza para quem vai ter o direito de receber o benefício, passando de R$ 178 de renda per capita para R$ 210. E a linha de extrema pobreza aumentou de R$ 89 para R$ 105 de renda per capita, ou seja, somando todos os salários das pessoas que moram na residência, vai dar uma média. E dependendo desse valor, é necessário verificar se a família tem ou não o perfil de um beneficiário desse programa social. E dessa forma, pode ter um aumento no número de famílias beneficiadas pelo programa social. A expectativa do governo era atender a 17 milhões de famílias, mas dependendo do cálculo dessa renda, esse número pode aumentar. Depois da votação, o deputado Marcelo Aro comemorou a aprovação dessa proposta e ele destacou que o relatório do Auxílio Brasil é o embrião da renda básica mínima permanente. Nós incluímos no texto que o Auxílio Brasil é o primeiro passo para a renda básica cidadã, que é um programa lá atrás defendido pelo ex-deputado Suplicy, ex-senador Suplicy, e que eu defendo a renda básica cidadã, e nós também incluímos esse dispositivo no texto. Mas essa votação não foi tão fácil assim. Para aprovar essa proposta, o relator Marcelo Aro teve de recuar de uma das principais mudanças que foi sugeridas no relatório preliminar. Ele tentava obrigar o governo a reajustar o valor do Auxílio Brasil pela inflação a cada ano. E ele até chegou a conseguir um acordo com a oposição, mas o governo foi contra e travou essa votação, porque integrantes do Ministério da Economia disseram que a mudança poderia engessar ainda mais o orçamento público. O deputado Marcelo Freixo, que é da oposição, criticou essa posição do governo. Nós lutamos aqui para que o caráter da indexação fosse mantido no texto, e era desejo do relator. Foi a base do governo Bolsonaro, e foi o presidente Bolsonaro que fez sair do texto a indexação. Mas eu quero alertar os deputados que nós temos destaque sobre isso, porque não é possível que peguemos uma população com fome, uma população de famintos, uma população de extrema pobreza e diga que o que nós vamos pagar de auxílio não terá o acompanhamento da inflação. O Auxílio Brasil paga hoje um valor médio de R$ 220 por família e o governo prometeu aumentar o valor para R$ 400 a partir de dezembro. Mas para isso é preciso aprovar primeiro a PEC dos precatórios que está no Senado. E a votação dessa proposta ela está prevista para acontecer na semana que vem, na terça-feira. Mas, por enquanto, o governo ainda não conseguiu um acordo.
Vou atualizar você agora sobre aquela situação que está acontecendo lá na região do Rio Madeira, no Amazonas, em que dezenas de embarcações de garimpeiros estão parados no local há pelo menos 15 dias. E é super preocupante essa situação, porque os garimpeiros estão na região para exploração ilegal de ouro. E imagens mostram dezenas de dragas e balsas que formam uma espécie de vila flutuante. E é claro que esse assunto está repercutindo. E hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a Polícia Federal e a Marinha preparam uma ação na região. Normalmente eles ficam mais junto de Humaitá. Esse ano deve ter aparecido o ouro lá para cima, ali mais para perto de Altazes. E eles se concentraram lá. E agora a Marinha e a Polícia Federal vão lá e vão agir. O principal é ali a Marinha. A Marinha tem que verificar quais estão quem está na legalidade, qual é a embarcação legal. E o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida. Até o momento, o Ministério Público Federal apenas recomendou que as ações emergenciais sejam tomadas para combater a extração ilegal de ouro no Rio Madeira. E o MPF também deu um prazo de 30 dias para que autoridades federais e estaduais realizem uma operação integrada. E essa presença de garimpeiros na extração de ouro ao longo do Rio Madeira não é novidade, como você ouviu na fala de Mourão. Mas a grande quantidade de dragas e balsas atuando no mesmo trecho chamou muita atenção. As imagens circularam por todos os cantos e até lá fora. E moradores da região relatam que garimpeiros começaram a compartilhar nas últimas semanas a informação de que haveria ouro naquele trecho específico. Tudo isso de forma informal, tipo o que aconteceu com Serra Pelada, sabe? Então, mas o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou em nota que as atividades de exploração mineral naquela região não estão licenciadas. Então, portanto, se existe de fato, elas são irregulares. O Ministério Público Federal também reforçou que a extração de ouro na região não é amparado por uma licença ambiental, o que torna essa atividade ilegal. Mas mesmo com todos esses alertas das autoridades, os garimpeiros parecem estar nem aí para isso. Inclusive, eles publicaram em redes sociais vídeos e imagens de ouro que foram extraídos ilegalmente. Os registros foram divulgados na internet por várias pessoas diferentes. Vacina Sim. Na saúde, uma informação muito importante. A Anvisa publicou hoje 2 notas técnicas recomendando à Casa Civil que a vacinação contra a Covid seja obrigatória para a entrada no Brasil por via aérea ou terrestre. Essa é uma medida que é aplicada em outros países, como os Estados Unidos, só que ela não é aplicada ainda no Brasil. E como agora a Europa é o epicentro da Covid no mundo, tem essa preocupação. E a nota técnica da Anvisa aconselha também que os viajantes devem ter completado o esquema vacinal pelo menos 14 dias antes do desembarque aqui no país. Como eu falei para você, hoje a política de entrada que está em vigor aqui no país não exige vacinação, mas a entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres continua proibida. E em entrevista à Globo News, a diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, defendeu a vacinação para todos esses casos. A recomendação da Anvisa é sempre melhorar o controle sanitário. E a vacina é uma estratégia para a gente melhorar esse controle. Abrir as fronteiras com segurança. Então, o que a Anvisa recomendou é que as fronteiras estejam abertas, com vacinas e com segurança sanitária para o nosso país. A Casa Civil ainda não se manifestou se vai acatar ou não essa recomendação da Anvisa. Lembra que ontem eu contei aqui para você que o governo de São Paulo anunciou que a partir do mês que vem o uso da máscara vai deixar de ser obrigatório ao ar livre? Então, esse assunto está rendendo, é claro. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo não garantiu que vai seguir essa determinação do governo do estado. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, pediu cautela e disse que vai aguardar um novo estudo que vai ser divulgado no dia 5 de dezembro para tomar uma decisão.
E ele falou ainda que há uma preocupação com o mês de dezembro, principalmente por causa do alto fluxo de pessoas nessa época do ano nos locais de comércio popular, como a 25 de março e o Brás. De qualquer maneira, o mês de dezembro é um mês atípico, né? As áreas de comércio popular, que tem um fluxo muito grande de pessoas, é uma preocupação. As festas de final do ano também são uma preocupação. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo na Europa. Países que estão com 1/3 de população não vacinada, enfrentando uma nova onda de casos. Então vamos esperar o estudo, se Deus quiser, sendo positivo, nós podemos tomar essa medida, mas vamos aguardar o estudo. Em relação ao carnaval, diante das notícias de que cidades no interior do estado estão cancelando o evento, o prefeito Ricardo Nunes disse que seria precipitado anunciar algo definitivo nesse momento. Nesse momento é prematuro qualquer um falar, porque seria como se fosse alguém achar que tem uma bola de cristal, fosse um futurologista. E não se trabalha com pandemia, com futurologismo e com a questão de saúde das pessoas e a saúde financeira. O carnaval na cidade de São Paulo, ele gera emprego e gera renda. O nosso carnaval de rua, ele vai ter o patrocínio de uma empresa de 23 milhões, bancado 100% pelo privado. Já o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse hoje que não é hora de falar em Réveillon ou Carnaval e que a decisão de desobrigar o uso de máscaras em locais abertos não é um sinal de que a pandemia acabou. Aqui na capital paulista, a prefeitura está um pouquinho mais otimista porque um dos indicadores positivos é o avanço da vacinação. Como a Bianca Santos contou para você na primeira edição do Panorama CBN de hoje, a capital paulista completou 100% da população adulta vacinada com as 2 doses. E agora o objetivo é outro, é ampliar a cobertura vacinal nos adolescentes de 12 a 17 anos. E por isso, hoje a capital paulista começou a aplicar a vacina contra a Covid em escolas da rede municipal e estadual. Falei agora de São Paulo, agora vamos para o Rio de Janeiro, porque eu tenho um alerta que é super importante também para outras cidades do país, porque a cidade do Rio de Janeiro vive um surto de gripe, com mais de 6.500 casos registrados até agora na cidade. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo um alerta para toda a população do Rio de Janeiro sobre a importância da vacinação contra a influenza A. A Rocinha, na zona sul da capital fluminense, foi um dos bairros que registrou uma explosão no número de casos de pessoas com a influenza nos últimos dias. E a atual cobertura vacinal do público-alvo da campanha é de apenas 55,7% na cidade. E segundo a Secretaria de Saúde, o índice ideal é de ao menos 80%. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, lembrou que a vacinação é imprescindível para conter o surto. A gente já tem mais de 6.500 casos de influenza na cidade nesse momento, de influenza A, que é a gripe sazonal. Ela parece com a Covid, ela confunde com a Covid-19, porque os sintomas são muito parecidos. E as unidades estão atendendo muitos casos. Só que a gripe é uma doença evitável, a gente pode evitar. Então, se as pessoas se vacinarem, tomarem a vacina para a gripe, a gente consegue conter a disseminação da influenza. A gripe está tão forte por lá que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, suspendeu a agenda na manhã de hoje porque ele está com gripe. Nas redes sociais, o prefeito informou que, por enquanto, ele vai trabalhar virtualmente e disse que essa tal de influenza pegou ele de jeito e que, em breve, ele vai voltar à atividade. O noticiário policial João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado hoje a mais de 44 anos e 6 meses de prisão. Essa sentença, que foi publicada nesta quinta-feira, é referente a 2 acusações de estupro e 2 de estupro de vulnerável. E segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, os crimes aconteceram entre os anos de 2009 e 2018, envolvendo 5 vítimas. E em um dos casos, o médium foi absolvido por insuficiência de provas. Ainda foi determinado que João de Deus pague valores que variam de R$20.000
mil a 75 mil reais por danos morais. E apesar dessa condenação, ele permanece preso em casa. Essa decisão ainda cabe recurso. E até setembro, João Teixeira de Faria já recebeu sentenças que somam mais de 60 anos de prisão por crimes sexuais e posse ilegal de armas. Eu vou atualizar para você um assunto que a Bianca trouxe hoje mais cedo sobre a queda de um bimotor. Enquanto eu gravo esse episódio, a Força Aérea Brasileira informou que as equipes de resgate que buscam as 3 pessoas que estavam no avião bimotor que caiu em mar aberto nas proximidades de Ubatuba, que fica no litoral norte de São Paulo, localizaram o corpo de uma vítima que ainda não foi identificada. A FAB informou que a vítima é provavelmente do acidente que envolveu a aeronave que estava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro. Mais cedo, uma aeronave da FAB localizou destroços que podem ser desse avião. A localização dos objetos foi repassada aos órgãos de busca marítima. Recapitulando para você essa história, se você perdeu, o avião que tem a matrícula PPWRS decolou às 8h30 da noite de ontem do Aeroporto Estadual Campo dos Amarais, em Campinas, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a Torre do Rio perdeu o contato com a aeronave às 9h40 da noite de ontem. E falando em acidente, hoje teve atualização sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. A polícia de Minas Gerais disse que a cantora morreu vítima de politraumatismo que foi provocado pelo acidente de avião que aconteceu em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, no último dia 5. Além dela, também morreram o piloto, o copiloto, o produtor dela e o tio e assessor de Marília. E todos eles foram vítimas também de politraumatismo contuso. Isso significa que aconteceram múltiplas lesões em órgãos vitais, o que indica que as mortes aconteceram instantaneamente após a queda da aeronave. Panorama CBN. Na economia, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso para mudar as regras de operações de crédito. E se a Câmara e o Senado aprovarem essa medida, um imóvel pode ser usado como garantia de vários empréstimos e para mais de um banco. E dessa forma, quem comprou uma casa financiada vai poder fazer um novo empréstimo, mesmo que não tenha terminado de quitar. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, explicou que a operação é válida só até o limite do valor da garantia. Nós estamos devolvendo ao dono da garantia o seu direito de usá-la. Porque hoje não é assim. Hoje você vai em um banco, por exemplo, você tem uma casa de R$1 milhão, você pega 100 mil emprestado, a casa inteira fica para o banco. Está errado isso. A garantia é do trabalhador, é do empreendedor. Agora, em vez de pensarmos numa casa, que tal a gente pensar numa empresa, presidente? Quantos empresários estão precisando de crédito e não conseguem pegar crédito barato porque não tem a garantia? O Ministério da Economia estima que as novas regras podem movimentar 10 trilhões de reais no crédito imobiliário. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o projeto gera crédito e dinheiro para a economia. Um dos primeiros temas que nós trabalhamos fazendo o programa do governo foi perceber que o Brasil tem um estoque enorme de imóveis que basicamente tem um grande percentual que já está pago, ou seja, você tem um volume de ativo fixo na mão das pessoas que não é usado. Não é usado para alavancar crédito, não é usado para gerar recursos. Esse é um instrumento que pode ser usado e que gera crédito, gera dinheiro na economia sem ter contrapartida fiscal. Então é muito importante avançar nesse sentido. Ainda na economia, bora falar de inflação. Como você sabe, a gasolina está pesando no bolso de todo mundo. E isso refletiu também no IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país. E no mês de novembro ficou em 1,17% após ter registrado uma taxa de 1,20% em outubro. Esses são dados do IBGE que foram divulgados hoje. E essa é a maior variação para o mês de novembro desde 2002,
quando o índice foi de 2,08%. E com o resultado, o IPCA 15 acumula uma alta de 9,57% no ano e de 10,73% nos últimos 12 meses. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,26% aos 105.834 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,54%, cotado a R$ 5,564. Já o euro terminou negociado a R$ 6,237, com uma desvalorização de 0,46%. No cenário internacional, a Europa agora é o epicentro da Covid-19, como eu contei aqui para você nos últimos dias, né? E a Alemanha se tornou hoje o 13º país a superar as 100 mil mortes por Covid e registrou nessa quinta-feira um novo recorde diário de casos. Foram 75.961 novas infecções. Como eu estou falando aqui praticamente diariamente, o país enfrenta uma nova onda, dessa vez mais intensa, da pandemia, mas até o momento o número de novas mortes não tem acompanhado a disparada de casos, e isso acontece por causa da vacinação. Na última atualização, foram registradas 351 mortes pelo vírus nas últimas 24 horas. Outro país da Europa que já está adotando medidas para evitar um cenário parecido é Portugal, que decidiu dar alguns passos atrás no relaxamento e voltou a exigir a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados para conter a escalada de casos nessa nova onda da pandemia na Europa. Agora o país vai passar do estado de alerta para o estado de calamidade em 1º de dezembro, o que vai dar mais poderes ao governo para tomar esta e outras medidas, como voltar à exigência de certificados digitais contra a Covid e testes para a entrada de determinados lugares. Outra regra importante, principalmente para os brasileiros e portugueses que vão viajar no Natal, vai ser obrigatório apresentar um teste negativo para entrar no país. Mas ao mesmo tempo em que acontece essa explosão de casos, a União Europeia anunciou hoje a liberação de turistas vacinados contra a Covid a partir de março do ano que vem. Então vão ser aceitos todos os imunizantes que foram aprovados pela Organização Mundial da Saúde. Já os turistas que tomaram vacinas que ainda não são aceitas pelo bloco, como a Coronavac, devem apresentar um teste do tipo PCR com resultado negativo. Só que cada país integrante da União Europeia vai poder decidir se aplica ou não essas recomendações. Panorama CBN. Vamos embora hoje com Get Back dos Beatles, porque quem é Beatlemaníaco já sabe que foi lançado hoje um documentário no Disney Plus sobre a banda, que promete trazer alguns dos momentos mais íntimos e privados em um estúdio que foram vividos por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. E é nessa vibe que eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu estou de volta para sextar junto com você, viu? O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.